Esse é um dos temas mais polêmicos do nosso tempo. E também um dos mais mal explicados. Quando a Igreja Católica diz que é contra o aborto, muita gente reage com raiva. A Igreja quer controlar o corpo das mulheres. É uma questão religiosa, não tem nada a ver com a lei. A Igreja é antiquada e não entende a realidade. Mas e se a posição da Igreja não fosse apenas religiosa? E se houvesse por trás dela uma argumentação filosófica, científica e humana que qualquer pessoa, crente ou não, pudesse examinar? Hoje vamos apresentar essa argumentação, completa, sem esconder nada, sem ataques, sem julgamentos, mas também sem omitir a verdade. Porque a verdade, quando dita com amor, não fere, ela liberta. Muita gente pensa que a oposição da Igreja ao aborto é uma invenção recente, uma posição política. Não é. O primeiro catecismo da Igreja, chamado Didaqué, escrito por volta do ano 150 d.C., já afirmava com clareza: não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. 200 anos antes de Constantino, 200 anos antes de qualquer poder político envolvido. 2000 anos de posição consistente não são teimosia, são convicção. Vamos começar pela ciência. Não pela religião, pela ciência. No momento da fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, forma-se um ser humano com um DNA próprio, único, irrepetível. Diferente da mãe, diferente do pai. Não é um pedaço do corpo da mulher. É um ser humano distinto, com seu próprio código genético completo, seu próprio tipo sanguíneo, suas próprias impressões digitais. A ciência não diz que a vida começa em algum momento. A ciência diz que a vida começa na concepção. Então a pergunta deixa de ser religiosa e se torna filosófica e moral. Se há vida humana desde a concepção, o que nos dá o direito de interrompê-la? A Igreja parte de um princípio que não é apenas religioso, é filosófico. Todo ser humano tem dignidade inalienável. Não porque é inteligente, não porque é útil, não porque alguém quer que ele exista, mas simplesmente porque existe. A dignidade humana não se conquista com o tempo, mas é inerente desde o primeiro instante da existência. Monsenhor Jonas Habib. Isso tem consequências enormes. Se a dignidade depende do tamanho, o bebê de 1 quilo vale menos que um adulto de 80. Se depende do desenvolvimento, uma pessoa com deficiência intelectual vale menos que um gênio. Se depende de ser desejado, crianças não planejadas poderiam ser eliminadas após o nascimento. Nenhuma sociedade civilizada aceita essas conclusões, mas são as mesmas conclusões que surgem quando se nega a dignidade do ser humano antes do nascimento. Se alguém ousasse matar um bebê recém-nascido, seria reprovado de maneira veemente por toda a sociedade. Por que então seria um crime menos horrendo matar esse mesmo bebê alguns dias ou meses antes de ele nascer? Essa pergunta não tem resposta racional. Só tem resposta emocional. E emoção, por mais legítima que seja, não pode ser o critério para tirar uma vida. A criança no útero é o ser humano mais vulnerável que existe. Não pode falar, não pode correr, não pode se defender. Depende completamente de quem está ao redor. A Igreja sempre esteve do lado dos vulneráveis, dos pobres, dos doentes, dos marginalizados. A criança não nascida é o mais vulnerável de todos. Aqui precisamos ser honestos, porque existem situações que ninguém quer enfrentar, e a Igreja não foge delas. Gravidez por estupro. É uma das situações mais dolorosas que existem. Um crime brutal contra uma mulher inocente. Mas a posição da Igreja é clara. A criança concebida não cometeu o crime. Ela também é vítima. E matar uma vítima inocente não apaga o crime do agressor. A Igreja defende acolhimento total à mulher, apoio psicológico, social, espiritual e defende a vida da criança. Risco de vida da mãe. Aqui a Igreja aplica o princípio do duplo efeito. Se um procedimento médico tem como objetivo salvar a mãe e como consequência não intencional a morte do bebê, isso é moralmente diferente de um aborto direto. A intenção importa. O ato importa. A Igreja não condena médicos que tentam salvar a mãe. Condena o aborto como fim em si mesmo. Feto com malformação grave.
Uma criança com deficiência ou doença grave continua sendo um ser humano com dignidade plena. A Igreja chama para o acolhimento, para o cuidado, para o amor, não para a eliminação. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2270, afirma: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Padre Paulo Ricardo. E o Código de Direito Canônico é igualmente claro. Quem provoca aborto incorre em excomunhão automática. Não como punição vingativa, mas como sinal da gravidade extrema do ato. A excomunhão pode ser levantada pela confissão, pelo arrependimento, pela misericórdia de Deus. Porque a Igreja condena o ato, mas nunca abandona a pessoa. Antes de encerrar, preciso dizer algo importante. Se você assiste esse vídeo e já passou por um aborto, seja por escolha, seja por pressão, seja por desespero, este vídeo não é uma condenação para você. A igreja que condena o aborto é a mesma igreja que proclama a misericórdia divina. É a mesma igreja que tem o sacramento da confissão. É a mesma igreja que diz: não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Se há dor, culpa ou arrependimento no seu coração, isso já é o começo da cura. Deus está esperando, com os braços abertos, sem julgamento, com amor. A igreja é contra o aborto não porque quer controlar ninguém, não porque é antiquada, não porque não entende o sofrimento das mulheres. A igreja é contra o aborto porque acredita que toda vida humana é sagrada, desde a concepção até a morte natural, sem exceção. Essa não é apenas uma posição religiosa, é uma posição humana, é uma posição científica, é uma posição filosófica. A tradição da Igreja sempre considerou a vida humana como algo que deve ser protegido e favorecido, desde o seu início, do mesmo modo que durante as diversas fases do seu desenvolvimento. Defender essa vida não é um ato de intolerância, é um ato de amor. O maior ato de amor que existe. Defender quem não pode se defender. Que Deus te abençoe.